E o tema de hoje são os impactos que são produzidos na nossa mente com o afastamento social. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que realmente não é fácil, né? Talvez nos primeiros dias é um pouco mais tranquilo, mas na medida em que o tempo vai passando, ao mesmo tempo em que nós vamos nos adaptando, né, de uma forma geral, mas também é importante salientar que não é fácil, é um momento desafiador para todos, né? Então todos estamos no mesmo lugar, na mesma página, digamos assim, e que não é fácil, né? E que se você tem essa consciência de que não está sendo fácil, saiba que você não está sozinho. Isso está sendo bastante comum entre as pessoas. Algumas pessoas compartilham essa dificuldade, outras pessoas não, mas saiba que se você está pensando sobre isso e achando que você não é capaz de lidar com uma situação dessas, na verdade não. Na verdade todos estamos com essa dificuldade porque os impactos emocionais num momento como esse de afastamento social são bastante grandes. E outro ponto, realmente até coloquei isso em outros vídeos, mas eu vou trazer um pouco mais aprofundado neste, que é o confrontamento com a solidão. Eu acho que o afastamento social nos leva exatamente nesse olhar para o espelho e ver refletida essa solidão. E essa solidão, ela independe se você está vivendo sozinho ou se você está vivendo com outras pessoas. Entrar em contato com essa solidão, ela é natural no momento como esse de afastamento. É claro que a solidão não é de agora, né? A solidão é um problema realmente bastante crônico na humanidade e por vezes traz muitos malefícios e na maioria das vezes, segundo estudos, as pessoas que mais se sentem sozinhas são as pessoas que estão acompanhadas, né? Então pode ser em casal, pode ser em família, enfim. Então não é uma questão de viver sozinho. Por vezes você pode viver sozinho e ficar bem com a sua solidão. Isso é uma solidão saudável, digamos assim. Você sente prazer em estar sozinho, em fazer as suas coisas, em ter a sua privacidade. Agora, o que eu estou falando aqui é esse sentimento ruim de solidão. Tanto que, por exemplo, na Inglaterra existe um ministério, né, foi estabelecido lá, um ministério para cuidar exatamente da solidão. Então, especificamente para tomar medidas, para buscar saídas para lidar com a solidão. Então, é algo extremamente comum do ser humano e momentos como esse, obviamente, que potencializam ainda mais a solidão. Então, se você está se sentindo sozinho, isso também faz parte, né, dos impactos emocionais que o afastamento social criam, né? Porque nós somos animais gregários, digamos assim, nós somos animais que vivem em sociedade. Então, desde o momento em que nascemos, nós precisamos do outro. Sem o outro, nós simplesmente não sobrevivemos. Então, um bebê, ele não irá sobreviver se não tiver alguém para cuidar, a mãe, o pai, enfim, uma pessoa para cuidar. Ele não saberá se cuidar sozinho até uma certa idade. E mesmo a partir disso, é muito difícil você viver absolutamente sozinho, sem precisar do outro. Todos nós precisamos do outro, né? Inclusive no livro do Harari, que ele escreveu, o Homo Sapiens, ele fala que exatamente a humanidade só chegou onde chegou porque ela foi capaz de se reunir em comunidades, né? Se reunir em grupos e pensar junto. Então, nós temos uma grande dificuldade de estarmos sozinhos. Então, esse momento de afastamento nos coloca em contato direto com a solidão e isso é extremamente desafiador. Outro ponto que eu gostaria de trazer é o próprio estresse, né? Um momento como esse, ele gera muitas demandas, né? Você tem muitas coisas para se preocupar. Então, por vezes você tem o seu trabalho, e se você não tem trabalho, toda a questão de como você vai gerar renda. Se você é funcionário e continua trabalhando, um pouco mais tranquilo, mas você tem que
trabalhar de casa, por exemplo, mas aí às vezes você tem uma demanda de outras pessoas na família, como filhos, por exemplo, e você tem que dar atenção para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Se você é um autônomo, você fica pensando coisas de como você vai fazer para manter a sua renda. Se você é empreendedor, é dono de negócio, você precisa também manter o seu negócio. Talvez tenham pessoas que dependam de você, funcionários. Então é um momento em que geram muitas demandas e todas essas demandas, né, tanto as suas quanto das pessoas que estão ao seu redor, geram muitas preocupações, geram muito estresse, né? E um momento de estresse, obviamente, que desencadeia todo um processo interno extremamente maléfico para o nosso organismo, para a nossa mente. Por vezes a gente não consegue raciocinar de uma forma lúcida, de uma forma coerente. Então existe um impacto muito grande gerada num momento como esse, que é o estresse. E que automaticamente, né, esse estresse também advém do fato de que existe toda uma incerteza, né? Nós não temos mais visibilidade quando olhamos para o futuro. Tudo aquilo que nós havíamos projetados, né? A gente tem essa coisa de final do ano, começo do ano, projetar o ano, como será, suas metas, seus objetivos. Algumas pessoas colocam no papel tudo isso, o que é muito bacana. Só que ao mesmo tempo, nesse momento, é como se tivesse abortado tudo isso. E agora o cenário é completamente diferente. Você não estava preparado para o que chegou. Então você tem que recalcular a rota, fazer novamente novas projeções, só que projeções muito mais curtas, né? Você precisa fazer uma projeção do que você vai fazer hoje, do que vai fazer amanhã, do que vai fazer na próxima semana, porque as coisas estão mudando de uma forma muito rápida. Então, a ideia agora é muito mais pensar na execução. O que você pode pensar agora e colocar em prática daqui 5 minutos, e não daqui uma semana, porque daqui uma semana talvez você vai ter que fazer outras coisas que não as que você pode fazer nesse momento. Então, é um momento muito mais de execução. Mas, obviamente, que a incerteza gera todo um estresse, gera toda uma ansiedade, essa coisa da preocupação, né, seja com você, seja com as pessoas ao seu redor, seja com um funcionário, seja com um familiar. Então, tudo isso gera uma grande incerteza e, obviamente, tem a questão da preocupação com as pessoas ao seu redor. Todo esse estresse, né, desse afastamento social e todas essas demandas geradas, a mente, ela não consegue lidar com tantas demandas ao mesmo tempo, né? A gente sabe que o nosso cérebro, por mais que a gente consiga fazer algumas coisas simultâneas, o nosso cérebro, a bem da verdade, ele não é multitarefas. Normalmente, ele reage muito bem quando ele consegue focar numa coisa específica e seguir naquela direção, e aí ele consegue fazer bem feito. Esse é um momento que está muito difícil você se conectar numa coisa só, se concentrar numa coisa só. São muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Então, o cérebro está com uma sobrecarga de informações, de demandas. Tanto que uma das coisas geradas, né, por esse estresse é exatamente a questão do conflito. Nós podemos, de repente, ver muitos conflitos entre casais, na família, mas uma coisa que a gente está percebendo muito, por mais que, por exemplo, a gente vê alguns exemplos de vizinhos, né, dos prédios, a gente viu algumas coisas lá na Itália, por exemplo, das pessoas cantando e se cumprimentando pelas janelas, né, do prédio. Aqui no Brasil também isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo também está acontecendo uma outra coisa, que é o conflito. As pessoas estão se xingando durante o dia, as pessoas estão muito intolerantes umas com as outras, as pessoas estão gritando, por vezes ouvem música alta e aí outro vizinho se incomoda. Por quê? Porque é tudo uma questão que talvez num outro momento isso passaria batido, num momento, digamos, de temperatura e pressão normais, as pessoas relevariam isso com muito mais facilidade. Agora, nesse momento, as pessoas estão com os nervos à flor da pele porque o nosso cérebro está sobrecarregado. Simples assim. E aí, uma das primeiras coisas que acontecem quando o nosso cérebro fica sobrecarregado é romper, primeiro, a questão da intolerância, né, fica muito mais visível, mas outra coisa que é extremamente importante, que é a falta de empatia. Quando você chega nesse momento,
você perde muito essa capacidade de se colocar no lugar do outro e você liga o modo sobrevivência, você está querendo se salvar de alguma forma. Porque a gente viu, tanto em estudos, mesmo, por exemplo, no livro do José Saramago, né, Ensaio sobre a Cegueira, a gente percebe que o ser humano se torna animal, se torna bicho de uma forma muito rápida, né? Tirando várias condições normais, né, de fluidez do seu dia a dia, o ser humano se torna animal muito rápido, né? Ele se torna selvagem, agressivo de uma forma muito rápida. E agora nós estamos vivendo um pouco esse momento meio que de selvageria em alguns aspectos, né? Principalmente nesses momentos de conflitos entre vizinhos mesmo. A gente tem percebido isso porque esse isolamento, né, esse afastamento social, ele te coloca como um animal dentro de uma jaula realmente, porque às vezes você está dentro da sua casa, tudo bem que por vezes você tem acesso à internet, à televisão e tudo mais, mas você está de alguma forma preso, você se sente preso, né? E outra coisa também importante é que às vezes você está se auto-isolando, é uma condição um pouco mais branda, mas as pessoas que se sentem obrigadas nesse momento, então eu acho que isso é uma dica importante também. Segundo estudos, quando você se auto-isola e você aceita essa condição de auto-isolamento, a sua mente ela lida melhor do que se você está em conflito com o fato de estar isolado, de estar em casa. Então, se você está brigando com essa condição de que você não deveria estar ali, que você deveria estar saindo, fazendo coisas, tomando sol, passeando, né, com seus filhos, essa sensação de férias, né, que às vezes, talvez até algumas pessoas tenham, mas mesmo assim estão dentro de casa, então isso prejudica muito mais, né, todo o sistema emocional. Então, tão melhor se você aceitar com mais facilidade esse momento de afastamento social. Então, isso é um dos impactos muito perceptíveis e talvez ele se torne ainda mais perceptível no decorrer do tempo, na medida em que esse tempo for estendido ainda mais. Esses conflitos, essa falta de empatia, essa intolerância, ela vai se agravar ainda mais. Então, acho que é o momento de você tentar trabalhar, ter essa consciência de que isso está realmente acontecendo e isso é muito mais por conta desse afastamento social, né? Perceber se você está saindo um pouco do seu centro e de repente falando coisas para a pessoa que está do seu lado, que talvez são palavras que machucam, que são palavras agressivas, ter essa consciência, né, que você está fazendo isso. E, por outro lado, você, sendo o receptor desse comportamento, também relevar de alguma forma, né, de repente relevar a sua esposa, o seu marido, por algumas coisas, né, digamos assim, alguns comportamentos avessos aí, alguma coisa mais veemente, alguma coisa um pouco mais dura, mais ríspida, mais agressiva. Saber que isso tudo faz parte de um processo, de um momento em que a pessoa ela não está exatamente em sua plena capacidade, né, em seu centro, e que esse afastamento social ele te tira do seu centro, então você acaba fazendo coisas que você não faria normalmente, né? Então, tanto para você ter essa consciência de não agredir as pessoas, não ser intolerante, não entrar em conflito, quanto também de relevar, perdoar um pouco o outro, porque todos estamos no mesmo lugar, estamos na mesma situação. Eu acho que a ideia é sempre tentar ajudar o outro de alguma forma. Então, se um está fora do centro e o outro percebe isso, digamos, colocar mais lenha na fogueira e aí os dois saírem do centro, mas ao perceber isso, tentar trazer o outro para o centro, para que ambos, de alguma forma, vão se ajudando aí nesse período a atravessar. A gente sabe que existe uma luz no fim do túnel, a gente não sabe quanto tempo realmente vai levar tudo isso, mas que em algum momento isso vai acabar. Então, acho que tão melhor se todos possam se ajudar, seja você... seja dentro de casa, com a sua família, seja por vezes com os vizinhos, né, com as pessoas ao seu redor, ser um pouco mais relevante, um pouco mais tolerante e todos se ajudando. Obviamente a gente vai passar por tudo isso de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais branda.
Então, era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Também eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que vêm deixando seus comentários. Você pode deixar comentários aqui abaixo do vídeo de como você está lidando com esse momento tão difícil, tão complicado. Se você tiver temas para sugerir também sobre os impactos emocionais desse momento de afastamento, você pode deixar aqui abaixo do vídeo. Eu estou lendo todos os comentários, estou pegando dados das pessoas, estou fazendo vídeos, estou fazendo sessões com todos esses comentários que vocês vêm fazendo. Gostaria de agradecer muito as pessoas que estão curtindo. Se você está gostando desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque a ideia, obviamente, é poder ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, tão desafiador que todos estamos vivendo. Então, basicamente era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.